Aleluias, glórias, glórias ao Deus Todo-Poderoso pelo santo nome de Jesus Cristo. Meus queridos, a paz do Senhor, que essa paz venha reinar em vossos corações, que venha do alto, que venha do céu, do trono de Deus, a verdadeira paz em vossos lares, em vossas vidas. Que Deus, na tua infinita misericórdia, na graça e no grande amor de Jesus Cristo, sobre a doce e plena comunhão com o Espírito Santo, possa trazer paz, trazer cura, trazer um milagre, uma restauração geral em seu lar, em sua vida, em sua família. Meus queridos, hoje eu quero entrar no assunto muito forte, porque nos dias de hoje o inimigo tem conseguido trazer uma cegueira espiritual. E para que ele possa conseguir alcançar o seu objetivo, ele tem que fazer algo que é abominável aos olhos de Deus, que é mudar o sentido da palavra de Deus, e isso ele vem fazendo ano após ano, e agora o inimigo tem conseguido levantar pessoas, homens, mulheres, dos quais se dizem estar cheios do Espírito Santo, e até mesmo o modo da Escritura está sendo mudado. Antes mudavam no entendimento, na interpretação errada, agora estão mudando também no modo de escritos. Eu vou dar um exemplo claro para você em um dos salmos mais lindos. Porque toda a Bíblia é linda, todo o livro de Salmos é lindo, mas eu vou dar exemplo de um salmo lindo, aonde todas as pessoas, sejam elas católicas, sejam elas cristãs, evangélicas, protestantes, de qualquer denominação, amam esse salmo, que é o Salmo de número 23. Salmo 23, 1, ele foi mudado, o teu modo de escritura dos originais. Hoje todos se leem ele assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O sentido dessa frase significa que Deus é o pastor de todos, que nada vai faltar a todos, porque o Senhor é o pastor de todos. Sabemos que muitos são aqueles que não acreditam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas vamos fazer um raciocínio. Uma pessoa que crê no Espiritismo, porque o Espiritismo ele crê também em muitas partes da Bíblia. Aí um espírita que crê na reencarnação, que crê que pode ver e falar com o espírito daqueles que já partiram, e até mesmo se eles reencarnam, porque às vezes morreram sem alcançar o objetivo, sem atingir o ponto de luz. Então eles chegam a ensinar que uma pessoa ela é capaz de reencarnar milhares e milhares de vezes até alcançar o ponto de perfeição. Isso é antibíblico, isso é abominável aos olhos de Deus, porque a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de um Cristo que se fez carne, e a Bíblia também nos ensina que os espíritos imundos, eles se encarnam, usam pessoas para poder fazer o mal, mas reencarnação é antibíblico, é um ensino doutrinário imundo, podre, na verdade, que presta cultos e louvores ao inimigo. Aí um espírita abre a Bíblia no Salmo 23 e afirma dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que Deus verdadeiramente é o pastor daquele espírita? Porque para Deus ser o meu, para Deus ser o teu pastor, é necessário que haja em mim, em ti, que haja naquele que diz que Deus é o pastor dele, temor, obediência, reverência, cumprimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para fazer, a pessoa tem que fazer conforme está escrito, não mudando, não alternando a palavra de Deus. O que eu acho interessante é que nós vamos para Levítico capítulo 18, ali o Senhor nos instrui, dizendo de certas uniões conjugais abomináveis aos teus olhos, e lá está dizendo, por exemplo, para que um homem não venha se relacionar de forma sexual com outro homem. Mas também estes homens dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Como que o Senhor é o pastor de uma pessoa assim, que não teme, que não obedece, que não cumpre com a palavra de Deus, que não pratica ela tal como ela está escrita? E ainda acha aí muitas pessoas que se dizem estar cheias do Espírito Santo, dizendo que está recebendo revelação do Espírito Santo, mas pessoas que fazem tudo ao contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus em Levítico 11, ali está uma régia, uma lei, várias regras de conduta daqueles que se dizem ser filhos e filhas de Deus, dos quais devem prestar obediência, porém não prestam. É como se Deus, o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que não mente, que não se arrepende, o Deus que não tem sombra de variação, deu uma ordem até um certo ponto da vida humana, e quando Jesus veio, Jesus mudou o que Deus disse. Deixa eu te dar um alerta, meu querido irmão. Jesus Cristo não veio mudar as Escrituras. Jesus Cristo não veio mudar a palavra de Deus. Jesus Cristo não veio pegar o não de Deus e transformá-lo em sim, nem tampouco ele veio pegar o sim de Deus e transformá-lo em não. Jesus é muito claro quando ele diz na tua boca, a sua própria boca libera a palavra dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17? Jesus Cristo, abrindo a tua boca, disse: não penseis vós que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim foi cumprir. Se foi necessário Jesus despir de toda glória, nascer como um ser humano, sujeito às mesmas tentações que eu, que você, que a humanidade dele desceu, passou por tanto dor, por tanto sofrimento, para cumprir a lei e os profetas, qual direito você tem de dizer que agora você não precisa mais observar a lei de Deus? Se Jesus, aquele que você diz que é filho, aquele que você diz que é servo dele, aquele a quem você diz que é discípulo dele, cumpriu a lei, e agora você diz que não precisa mais cumprir porque Jesus já cumpriu por você. Então vive no adultério, vive na cobiça, vai roubar, vai matar. Viva aí falando mal do seu próximo, vai levantando falso testemunho. Deixe de amar o teu próximo como a ti mesmo. Faça bastante imagem de escultura, prostra diante dela, derrama tuas lágrimas ajoelhado diante de uma imagem de escultura. Peça a ela o milagre para a tua vida e vamos ver se você vai receber. Vive tendo outros deuses, adorando outros deuses aí, diante do único Deus que te ama, que nos ama, que enviou teu Filho por amor para nos salvar. Vive adorando outros deuses. Vive aí tomando o nome de Deus em vão. Toma o nome de Deus em vão. Põe o nome de Deus em piadas pornográficas. Põe o nome de Deus em frases maliciosas. Vive tomando o nome de Deus em vão aí. E vamos ver no dia do juízo se Deus vai falar para você: não, meu filho, minha lei foi abolida, você pode entrar no reino dos céus. Minha lei foi abolida. Jesus disse: eu não vim abolir a lei e nem os profetas. Eu vim foi cumprir. E se Jesus cumpriu, foi para dar exemplo para mim e para você, que é impossível abolir a lei escrita pela ponta do dedo de Deus. Se Deus escreveu, o que Deus diz na tua palavra? Porventura diria eu e não faria, ou eu falaria e não confirmaria? Quem foi que escreveu a lei com a ponta do teu próprio dedo, conforme diz Êxodo capítulo 31, versículo 18? O próprio Deus. E foi ele que disse para Moisés: Moisés, não
é para ninguém ter outros deuses diante de mim. Não é para ninguém fazer imagem de escultura, prostrar diante dela. Não é para fazer nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Não é para te encurvar a elas. Não é para lhes prestarem culto, porque eu sou um Deus zeloso. Eu vou visitar a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que vierem me aborrecer, porém eu farei misericórdia em milhares daqueles que me amarem e guardarem os meus mandamentos. Meus queridos, Satanás tem um sonho, e o sonho dele a cada dia que se passa está sendo realizado. Satanás chegou a dizer assim: eu subirei acima das estrelas do céu, eu subirei acima das nuvens, e ali eu exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás hoje está sendo adorado tal como Deus, porque Deus disse: não farás para ti imagem de escultura. Hoje as igrejas, tanto a católica até as protestantes, estão cheias de imagem de escultura. Protestantes que faz um ídolo do pastor, que faz o ídolo de um profeta, que tem aquele profeta como um ídolo. Jesus diz bem claro na tua palavra em João capítulo 15, versículo 5, dizendo: pois sem mim nada podeis fazer. Mas o que tem de pessoas querendo chegar diante da face de Deus, clamando e rogando por Maria, por Pedro, por João, por Tiago, por Sebastião, por Luzia, por Imaculada Conceição, por Aparecida. O que está escrito na palavra de Deus? Jesus Cristo diz que há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você sabe o que está escrito lá no Salmo 23:1? Eles dizem e afirmam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Deus, ele é o pastor do espírita, do macumbeiro, da umbanda, da quebanda, da paquedamba, do budismo, do islamismo, do espiritismo. Deus é o pastor de qualquer religião. Para que nós estamos pregando o evangelho se ele já é o pastor de todos? Sabe o que está escrito dentro do original da palavra de Deus, Salmo 23, versículo 1? Lá está escrito assim: o Senhor me pastoreando, nada me faltará. Tem aí uma condição para o Senhor ser o meu e o teu pastor: ele me pastorear. E para ele me pastorear, eu tenho que prestar obediência à tua palavra, obedecer ela como ela está escrita e não como eu achar que deve. O Senhor me pastoreando, nada me faltará. Claro, se eu deixar o Senhor me pastorear, nada vai me faltar. Mas como que o Senhor vai me pastorear se eu vivo no adultério, se eu vivo na prostituição, se eu vivo na lascívia, se eu vivo na avareza, na indecência, na imoralidade sexual, se eu vivo tendo outros deuses diante dele, se eu vivo fazendo e prostrando diante de imagens de esculturas, se eu vivo tomando o nome santo dele em vão, se eu vivo transgredindo o teu santo dia, o sétimo dia, o santo sábado do Senhor, se eu deixo de honrar meu pai e minha mãe, se eu vivo matando, assassinando as pessoas, se eu vivo adulterando, se eu viver furtando, se eu viver tomando o nome santo de Deus em vão, levantando falso testemunho, se eu viver cobiçando, como que o Senhor vai me pastorear? Como que ele serás o meu pastor? Se tudo que ele diz na palavra dele para não fazer, eu estou fazendo? Deixa eu dizer algo para você muito claro. Eu já estou tão aborrecido de ouvir pastores dizer que nós não estamos mais vivendo no tempo de Moisés. Não estamos mesmo, não. Moisés viveu aqui nessa terra mais ou menos 5.000 anos atrás, mais ou menos. Só que Jesus Cristo disse uma palavra assim: olha, se vocês não creem nos escritos de Moisés, como é que vocês vão crer em mim? Porque foi de mim que Moisés testificou. Eles dizem assim, os grandes pastores da mídia dizem assim: olha, quem quiser viver no tempo da lei,
vai perder a salvação. Porque a lei não salva ninguém. E é verdade, a lei não salva ninguém. A lei não me salva e a lei não te salva. Pelo contrário, se você transgredir a lei, ela te condena. Porque se lá está escrito para não ter outros deuses diante de Deus, e você tem outros deuses diante de Deus, ela vai te apontar como transgressor, como desobediente a Deus. Se lá está escrito para não fazer imagem de escultura, não prostrar diante dela, não lhes prestar cultos, e você faz isso, você vai ser acusado pela lei, porque ela está dizendo para não fazer e você está fazendo. A lei não tem poder salvístico. A lei é uma regra que Deus deu a mim e a você para nós provarmos a Ele que somos filhos dEle, que amamos a Ele e estamos lutando para lhe prestar obediência. É muito fácil dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aprendam a respeitar a Deus, aprendam a respeitar a palavra de Deus como ela está escrita. Não tire o texto do seu contexto para fazer pretexto e viver regaladamente na libertinagem, na mentira, na sacanagem, no adultério e na prostituição. Qual lei que você acha que no dia do juízo Deus vai usar? A lei aqui da terra, essa lei podre, fedida, imaculada, não é imaculada igual a de Deus? Você acha que Deus vai usar essa lei podre, fedida da terra? Deus vai usar a sua santa lei, aquela qual ele escreveu com a ponta do teu dedo por 2 vezes, porque a primeira vez que ele escreveu, entregou as tábuas a Moisés, Moisés desceu do monte, o povo estava fazendo logo o quê? Um bezerro de ouro, uma imagem de escultura. Moisés, irado, quebrou as tábuas, Deus ordenou que ele alisasse outras 2 tábuas, subisse ao monte que o Senhor ia prescrever. O que é prescrever? É escrever pela segunda vez as mesmas palavras que estavam escritas nas 2 tábuas que Moisés quebrou. Deus, ele diz na tua palavra em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele e não confirmaria? Quem foi que falou para não ter outros deuses diante dele? Foi ele, o próprio Deus. Quem foi que falou para não fazer imagem de escultura, prostrar diante dela? Foi ele, o próprio Deus. Quem foi que falou para não tomar o nome santo dele em vão? Ele, o próprio Deus. Quem foi que falou, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo? Foi Deus. Quem foi que falou, honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá? Foi o próprio Deus. Quem foi que falou, não matarás? Quem foi que falou, não adulterarás? Quem foi que falou, não furtarás? Quem foi que falou, não dirás falso testemunho? Quem foi que falou, não cobiçarás? Foi o próprio Deus. E ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, que porventura ele diria e não faria, ou ele falaria e não confirmaria. Aí tem alguns hipócritas e vem e diz que Jesus aboliu a lei. E Jesus fala, eu não vim abolir, eu vim foi cumprir. Aquilo que Jesus veio cumprir é porque não pode haver nenhuma possibilidade de abolir, não pode haver nenhuma possibilidade de se tirar do fora de nossas vidas. Se ele cumpriu e eu tenho a coragem de dizer que sou discípulo dele, o discípulo deve andar tal como andou o teu mestre, o discípulo deve andar tal como andou o teu Senhor. O discípulo é aquele que se espelha no teu Senhor. Se ele cumpriu, ainda que eu não dou conta de cumpri-la, eu vou lutar, porque eu tenho um Deus que esquadrinha o meu coração e prova os meus pensamentos, conforme disse Jeremias 17:5. Jeremias 17, 9 e 10. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Tem um Deus que esquadrinha o meu coração. Tem um Deus que prova os meus pensamentos, que vai dar o galardão de acordo com as minhas obras. Se ele olhar no íntimo do meu coração, se ele esquadrinhar o íntimo dos meus pensamentos e ver que eu estou lutando para guardar a tua lei, ele vai me salvar, porque ele é Deus. Mas se ele olhar lá no íntimo do meu ser, esquadrinhar o meu coração e os meus pensamentos e ver que eu não estou nem aí para a lei dele,
no dia do juízo, o meu galardão será o lago de fogo. Queridos, Jesus Cristo chegou ao ponto de ter um encontro com um jovem muito rico, e esse jovem chegou em Jesus e falou assim: "Ô bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna?" Jesus Cristo olha para aquele jovem e diz assim: "Por que você está me chamando de bom? Não há bom senão um só, que é Deus, mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos." Aquele jovem, com uma hipocrisia tremenda, disse assim: "Quais, mestre?" Jesus falou: "Tu conheces. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, não tomarás o nome de Deus em vão, ama o próximo como a ti mesmo." Jesus citou qual lei? A lei das 2 tábuas de pedra escrita pela ponta do dedo de Deus. E aquele jovem foi tão hipócrita que ele olhou e falou assim: "Mestre, tudo isso eu tenho feito, o que ainda me falta?" Jesus olhou no íntimo do ser daquele homem e viu que ele estava mentindo, falou assim: então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e vem e me segue, terá um galardão no céu. Será que aquele rapaz guardava a lei de Deus mesmo? Será que ele amava o próximo como a si mesmo? Porque quando o Senhor Jesus falou para ele vender tudo o que tinha e distribuir para os pobres, ele pegou-se ao amor ao dinheiro, a raiz de todo mal. Porque a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Aquele jovem queria passar-se por inocente diante de Jesus. E Jesus esquadrinhou a mente e o coração dele e viu que ele estava mentindo. Meus queridos, presta atenção em uma coisa, em nome de Jesus. O grande Moisés, lá em Números, capítulo 23, versículo 19, ele deixa escrito que Deus fala: Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Ele porventura diria e não faria, ou ele falaria e não confirmaria? O mesmo grande sábio Moisés, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, ele diz assim: aquele que é o pai das luzes não mente e não se arrepende. Aí vem o grande sábio Paulo. Grande Paulo, que antes se chamava Saulo, teve um encontro com Jesus e passou a se chamar Paulo. Escreve em Romanos 11, 29, dizendo que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimentos. Vem o grande sábio Tiago, servo do Senhor e irmão de Jesus Cristo. Estou falando de Tiago, irmão de Jesus Cristo, nascido do ventre de Maria, Tiago. Tiago 1,16 diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O grande sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: de tudo que já tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O grande apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, fala bem claro que a circuncisão não é nada e que a incircuncisão não vale nada. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. O grande Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 7, versículo 12, ele fala que a lei é santa, que o mandamento é santo, é justo e bom. O grande apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 3, disse: nisto consiste o nosso amor para com Deus, em que guardemos os teus mandamentos, e os teus mandamentos não são penosos.
Meus irmãos, Satanás está levando muitos às perdições. Satanás está fazendo com que muitos entrem pela porta larga, que ande pelo caminho largo, porque Jesus Cristo disse que largo e espaçoso é a porta que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porém apertada e estreita é a porta que conduz à salvação. Poucos são os que a encontram. A lei não pode nos salvar. A lei, ela é um espelho. Quando você olha no espelho, você vê o seu reflexo. Se você tem uma espinha no rosto, o espelho te mostra. Se você está com uma manchinha de sujeira no rosto, o espelho te mostra. A lei é um espelho. Quando você olha para ela, ela mostra onde você está transgredindo ela, e aí você deve ir aos pés de Jesus pedir perdão. A lei nunca salvou e nunca salvará. O homem sempre foi salvo e sempre será salvo pela graça, única e exclusivamente pela graça. Mas aquele que diz que vive pela graça e vive transgredindo a lei, está vivendo na desgraça. Como eu posso dizer que vivo pela graça de Cristo, mas vivo adulterando? Como eu posso dizer que vivo pela graça de Cristo, mas vivo me prostrando diante de imagem de escultura? Como eu posso dizer que eu vivo pela graça de Cristo, mas não obedeço ao meu pai, não obedeço à minha mãe, não os honro? Como eu posso dizer que vivo pela graça de Cristo se eu vivo adorando outros deuses, tomando o nome de Deus em vão? Como eu posso dizer que eu vivo pela graça de Cristo se eu tenho coragem de assassinar, matar alguém, se eu tenho coragem de roubar, se eu tenho coragem de tomar o nome de Deus em vão, se eu tenho coragem de levantar falso testemunho contra o meu próximo, se eu tenho coragem de ficar cobiçando a mulher do meu próximo, os bens materiais do meu próximo? Como que eu posso dizer que eu estou vivendo na graça de Cristo? Para mim e para você, é quase que impossível guardarmos a lei na sua totalidade, mas Jesus vai esquadrinhar o meu e o teu coração. Jesus vai esquadrinhar os meus e os teus pensamentos, para ver se nós estamos pelo menos lutando para guardá-la. Porque se nós não estivermos lutando para guardar a lei de Deus, no dia do juízo, essa lei que foi arrebatada ao céu, dentro da arca da aliança, junto com o cajado de Araão, e com o maná, essa lei está lá no céu, dentro da arca da aliança do concerto de Deus. Deus vai usar essa lei para julgar a humanidade. Lei que estão dizendo que foi abolida, e Jesus Cristo está dizendo: eu não vim abolir, eu vim cumprir. Se Jesus cumpriu, não nos dá direito de sermos descumpridores. Vou te dar mais um exemplo. Esse é até brincadeira. Eu encabulo de ver pastores dizerem que estão cheios do Espírito Santo, e ali eles transbordam em línguas, eles têm visões, eles têm revelações, eles têm profecia. Meu Pai do céu, quanta unção! Mas na mesa deles é coisas abomináveis que contradiz tudo que está escrito em Levítico 11. Eles comem carne de porco, eles comem peixe de couro, e diz: não, isso era para o Antigo Testamento, isso agora não está valendo mais nada. Então Deus mudou, Deus mentiu e Deus arrependeu. Porque Moisés falou que Deus, ele não é homem para que minta, ele não é filho de homem para que se arrependa, que o que ele diz ele faz, que o que ele fala ele cumpre. E quem foi que falou para que nós não viéssemos a comer animais imundos? Deus. Deus. Lá está escrito, Levítico 11, tudo o que o homem, tudo que o ser humano pode alimentar-se livremente. A palavra de Deus fala bem claro. O Senhor ainda diz assim bem claro: olha, do porco não comereis, nem no teu cadáver tocareis. Mas os pastores estão lambuzando os beiços da gordura do porco, e o Espírito Santo está usando eles do mesmo jeito. Eu desafio um pastor desse. Eu desafio um pastor desse. Eu desafio.
ele provar para mim que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, ele está cheio do Espírito de Santunais. Porque Deus disse que aquele que comer carne de um animal imundo, ele é imundo até a tarde. E tem gente que come carne de porco todos os dias. Tem gente que come carne de peixe de couro todos os dias. E tantas outras coisas que Deus diz para não comer, porque é alimento imundo. Esses animais foram criados por Deus para auxílio do homem, para auxiliar na limpeza da terra e não para servir de alimento. Será o que aconteceria com o mundo se quando Noé estava dentro da arca, Noé tinha que alimentar ali? Se Noé tivesse comido um porquinho lá, será que teria porcos no mundo hoje? Porque a palavra de Deus diz que na arca entrou apenas um casal de cada animal imundo, o macho e a fêmea. Se Moisés tivesse comido o porco ou a porca, matado e comido a carne dele, será que teriam porcos hoje? O que eu acho interessante é que aquilo que Deus disse que é limpo para alimentar, o homem disse que não tem coragem de comer o gafanhoto, né? O gafanhoto é alimento limpo. Por incrível que pareça, um dos maiores homens que já pisou nessa terra, chamado João Batista, comia gafanhoto e mel. É interessante. Deus fala, filho, não faça isso. Aí Jesus vem depois e fala, agora vocês podem fazer o que Deus falou para não fazer, tá? Deus falou para vocês não comer carne de porco, agora eu estou liberando para vocês. Vocês podem comer carne de porco à vontade, vocês podem adulterar, vocês podem prostituir, vocês podem ter quantas mulheres vocês quiserem. A lei foi abolida, eu aboli ela. Cuidado, cuidado, Satanás está arrastando multidão. Lembra de Apocalipse 12:9? E foi expulso do céu a grande serpente, o grande dragão, a grande serpente que se chama Diabo e Satanás. Lembra o que está escrito em Apocalipse 12:4? Que o grande dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas de Deus. Quem que é esse dragão? Apocalipse 12:9 diz que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O que significa cauda? Vai para Isaías 9:15 em nome de Jesus e lá você vai encontrar o significado de cauda. Cauda significa falso profeta. Isso significa que Satanás, com a sua falsidade, com a sua mentira, ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. E hoje ele está arrastando multidões e multidões com a sua cauda, usando de falsos profetas, de falsos cristãos, de falsas visões, de falsas revelações, até mesmo de falsos dons de língua. Satanás está arrastando multidões e multidões com a sua cauda, fazendo com que essas pessoas achem que Deus mudou, que Deus mentiu, que Deus se arrependeu. Porque o que Deus diz sim é sim eternamente, o que Deus diz não é não eternamente. Porque lá em Malaquias 3:6 o próprio Deus diz, eu não mudo. Assim como Tiago 1:16, Deus não muda, não tem sombra de variação. Deuteronômio 4:2 fala que não é para nós tirar e nem acrescentar nada da palavra de Deus. Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz que toda a palavra de Deus é pura, que é um escudo para aqueles que confiam em Deus, que nada deve tirar e nada deve acrescentar à palavra de Deus, para que não sejais repreendido e achado mentiroso. Apocalipse 22, versículo 18 e 19, fala que não é para tirar e nem acrescentar nada na palavra de Deus. Mas estão acrescentando que agora, depois que Jesus Cristo veio, sofreu, foi moído, foi assassinado, está dizendo que agora eu posso comer tudo que Levítico 11 proibiu, então agora eu posso também adulterar, cobiçar, adorar imagem de escultura, beleza, está tudo na santa paz de Deus. Jesus Cristo, ele aboliu a lei, Jesus Cristo aboliu o Velho Testamento. Vamos deixar de ser hipócrita. Se você soubesse o que é Velho Testamento, o que significa Velho Testamento, seus pensamentos seriam outros. Sabe o que significa Velho Testamento? Aquele testamento que era feito antigamente, antes de Jesus vir morrer por nós, aquele testamento que era feito em morte e derramamento de sangue de animais. Aquele Velho Testamento
na morte de animais e no derramamento de sangue de animais foi abolido, porque Jesus veio, morreu e derramou seu sangue. Ele fez uma nova e eterna aliança e uma vez só ele morreu, derramou teu sangue e ressuscitou para nunca mais ser preciso morrer para a remissão de todos. Mas no Antigo Testamento era necessário todos os dias morrer em animais, derramar sangue de animais. Jesus Cristo veio e faz uma nova aliança, um novo testamento no teu sangue, único e eterno. Isso significa Velho Testamento. Velho Testamento significa quando era necessário matar animais, derramar o teu sangue, fazer oferta de manjares. Isso é Velho Testamento. Novo Testamento é porque Jesus veio, morreu, derramou teu sangue e se ofertou. Então Jesus Cristo aboliu a morte de animais, o derramamento de sangue de animais. Jesus Cristo aboliu as ofertas de manjares, porque ele se ofertou, morreu, derramou teu sangue, ressuscitou uma única vez para a salvação de todos. Vigia, povo de Deus, vigia, filhos de Deus, filhas de Deus, vigie. O inimigo está arrastando grande parte dos filhos de Deus com a tua cauda, com falsidade, com mentira. Então, quando você lê Salmo 23, versículo 1, leia como ele é no original. O Senhor me pastoreando, nada me faltará. E para o Senhor te pastorear, meu querido, obedeça a palavra de Deus tal como ela está escrita. Não mude o teu sentido, não mude a tua frase, porque senão você vai pagar um alto preço no dia do juízo. Que a palavra de Deus é tão imutável quanto Deus, porque ela é a palavra de Deus, não é de homens. Foram homens que escreveram, mas homens cheios do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. E toda ela é proveitosa para ensinar, instruir, corrigir e redarguir, conforme diz o grande apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16. E conforme também diz o grande apóstolo Pedro, se não me engano, 2 Pedro 1, versículo 20 a seguir, que nenhuma palavra da profecia ela é de particular interpretação, ela nunca foi feita pela vontade de homem, mas foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então toda a Bíblia é pura, é imutável, é inalterável. Assim como Apocalipse 22, 18 fala para não tirar e não acrescentar nada, Deuteronômio 4, 2 também fala. Deuteronômio 4, 2 está lá no Antigo Testamento. Provérbios 30 está lá no Antigo Testamento. Como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento combinam e alguém tem coragem de dizer que ele foi abolido? Lembra que o único Antigo Testamento que foi abolido era aquele que fazia sacrifícios de animais, matavam animais, derramavam o sangue dos animais, faziam oferta de manjares. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem se oferta em cheiro suave e agradável pelos nossos pecados, vem, é moído, é todo amassacrado, ele derrama o teu sangue e morre, e põe fim na lei cerimonial do Antigo Testamento, que consistia em mandamentos e ordenância. Ele põe fim na morte de animais, ele põe fim no derramamento de sangue de animais, ele põe fim nas ofertas de manjares, porque ele se ofertou, derramou teu sangue e morreu uma única vez para a remissão de todos eternamente. Foi isso que Cristo veio abolir, o Antigo Testamento de morte e oferta de manjares, morte de animais e oferta de manjares. Fora isso, Jesus não aboliu nada mais das Escrituras. Nada, 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 nada. Deus não muda, Deus não mente, Deus não se arrepende. O que Deus diz que é limpo para o homem comer, coma. O que Deus diz que é imundo para o homem comer, não coma. Estão mudando a palavra de Deus dia após dia. Lembra de uma profecia, Daniel 7, 25, que levantaria um reino muito perigoso, que esse reino ele ia falar palavras contra Deus, que ele ia magoar os santos de Deus e ia cuidar em mudar os tempos e a lei? Pois é.
os tempos e as leis foram mudados por esse poder satânico que é gerado e alimentado por Satanás. E tem pessoas dentro deste texto adorando Satanás, dizendo que está adorando a Deus. Sabe por que os tempos foram mudados? Porque hoje põe o mês de dezembro como o mês 12. E o mês de dezembro é o mês 10 no calendário real de Deus. O mês 11 é janeiro, o mês 12 é fevereiro. Sabe por que mudaram os tempos e a lei? Hoje estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. Leiam a Bíblia, estudem em nome de Jesus. Sabe por que mudaram os tempos e a lei? Hoje estão guardando o primeiro dia da semana e esquecendo o sétimo. Estão guardando o domingo ao invés do sábado. Sabe por que mudaram os tempos da lei? Porque hoje o dia é contado de uma meia-noite até a outra meia-noite, quando na palavra de Deus o dia é contado de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Hoje é sábado, hoje é o santo dia do Senhor, esse dia que eu estou falando com vocês. Hoje, quando der 6h10, quando muito 6h20 da tarde, que o sol se pôr, findou-se o sétimo dia e inicia-se o primeiro dia da semana, que é o domingo. Quando Deus criou tudo e disse, e foi tarde e manhã, o dia primeiro. Tarde significa a parte escura do dia, manhã a parte clara. Então o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. O dia é sim de 24 horas, mas não de uma meia-noite a outra meia-noite, mas é de 6h20 de uma tarde até 6h20 da outra tarde. É quando o sol se põe num dia anterior até o dia posterior. Esse poder satânico de Daniel 7:25 mudou os tempos e as leis, e os homens e mulheres que dizem ser filhos e filhas de Deus estão adorando a besta, estão prestando culto a Satanás e dizendo que é a Deus. Deus disse, lembra-te do sétimo dia, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias vocês vão trabalhar, mas o sétimo dia é do Senhor. 6 dias o Senhor te deu para ganhar o teu sustento. 6 dias o Senhor nos deu para trabalharmos e ganharmos o nosso salário, mas o sétimo dia é dele. O que é que eu posso fazer no sétimo dia? Senhor, irmão, o Senhor disse que não é nem para acender fogo. O Senhor disse que não é nem para acender fogo. Então você vai morrer de fome, né? Você acha que Deus não é onisciente? Não saberia que nos dias de hoje os alimentos estariam contaminados por causa da incredulidade e da transgressão dos homens? Quando Deus disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, é porque no sétimo dia não é dia de você trabalhar para ganhar dinheiro. Mas você pode visitar um enfermo, você pode fazer um almoço para você, mas o seu maridão, você pode fazer o almoço para os seus filhos. Mas se você achar que não deve, que eu estou errado, então cumpra com a palavra de Deus quando for antes do sol se pôr na sexta-feira, porque quando o sol se pôr na sexta-feira, findou-se a sexta e iniciou-se o sábado. Então, antes do sol se pôr na sexta-feira, faça uma janta bem gostosa, com sobra, para que dê para vocês almoçar no sábado, porque quando o sol se pôr no sábado, você pode fazer a janta para você e sua família. O homem ele é hipócrita, o ser humano é hipócrita, arruma tanta dificuldade para não obedecer a palavra de Deus. É tão simples eu fazer uma janta na sexta-feira antes do sol se pôr, com sobra, que dá para mim, mas a minha esposa almoçar no sábado, para que eu não precise então acender fogo, né? E no sábado à noite, depois que o sol se pôr, que finda-se o sábado e inicia o domingo, eu faço a janta para mim, mas a minha esposa. Mas o ser humano põe tanta dificuldade para não obedecer a Deus. Eu quero ver no dia do juízo se Deus vai ter alguma dificuldade de condenar você. Você ou a mim. Eu também não sou santo, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero só ver se no dia do juízo Deus vai ter alguma dificuldade em condenar os perversos, os perdidos, os desobedientes.
Eu deixo essa palavra de Deus para você. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada, ela não pode ser torcida, ela não pode ser alterada, dela nada pode ser tirado e nela nada deve ser acrescentado. Assim como ela está escrita, obedeçam se tu és um filho, uma filha de Deus, e aí sim o Senhor será o teu pastor e nada vai lhe faltar. Mas se você viver dizendo que Deus é o meu pastor e nada me faltará, mas continuar desobedecendo a palavra de Deus assim como ela está escrita, sinto muito. No dia do juízo o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus.